Olá, eu sou o professor Rodney e na aula de matemática de hoje nós vamos estudar no setor C as aulas 23 e 24 que trata do estudo do sinal das funções, ok? Se você se sente confortável com esse assunto, pausa o vídeo, dá uma lidinha nos conceitos e já pode tentar fazer a questão 1. Caso contrário, vamos junto aqui. Então veja, o que é estudar o sinal, não é? Quando ele fala estudar o sinal de uma função, é descobrir como que essa função se comporta em relação ao eixo y, ok? Então veja, como é que essa função se comporta em relação ao eixo y? Pensa, você sabe que y é a mesma coisa que f de x, não é? Então veja, se eu pensar o que acontece com a função quando o x é menor que menos 2. Observe, quando o x é menor que menos 2, o y é sempre o quê? Positivo. E o que acontece com a função quando o x está entre menos 2 e 0? Ó, entre menos 2 e 0, observe que eu só tenho imagens o quê? Ó, negativas. Ok? Uma pergunta que vocês fazem muito pra gente. Rodney, o que acontece no x igual a 0? X igual a 0 é raiz da função. Essa função, o trecho que o gráfico está mostrando, tem 3 raízes. Menos 2, 0 e 3. Então, nesse ponto, o y é 0. Nesse ponto, o y é 0. E nesse ponto, o y é 0. Agora, o que acontece com a função quando o x está entre 0 e 3? Repare, ó, se eu pegar um x entre 0 e 3... o y é positivo. Se eu pegar esse x aqui entre 0 e 3, o y é positivo. Se eu pegar esse ponto aqui entre 0 e 3, o y é positivo. Então, observe que aqui, nessa região, o y é o quê? Positivo. Entre menos 2 e 0, o y é o quê? Negativo. O y ou f de x, tanto faz. Entre 0 e 3, o y é o quê? A função é positiva. E entre de 3 para frente, maior para qualquer valor maior que 3, o y é negativo. Isso que é estudar o sinal de uma função. É descobrir onde a função é positiva, onde a função é negativa e onde a função é zero. Então, onde essa função é positiva? Aonde eu tenho y ou f de x positivos? Eu tenho quando x é menor que menos 2 ou quando x estiver entre quem? Entre 0 e 3. Verdade? Aonde essa função mostra para mim imagens negativas. Aonde eu tenho imagens negativas? Aqui, ó. Quando x está entre menos 2 e 0. E aonde essa função é 0? É na raiz, ou nas raízes. Quando x é menos 2 ou quando x é 0, nos cortes no eixo x, não é? Ou quando x é 3, ok? Então, estudar o sinal de uma função, veja que a gente já pegou uma função aqui de terceiro grau, né? É mostrar aonde eu tenho as imagens positivas, negativas e 0, ok? Tranquilo aí, gente? Sim? Ó, além disso, eu estou vendo aqui o material pede para a gente falar para vocês de inequação produto e inequação quociente. O que é uma inequação produto? Não é? Entre as funções vai ter um produto. Então, imagina o que é uma inequação produto. Por exemplo, x menos 2 vezes x mais 3, que é menor que 0. Já nos exercícios eu vou te mostrar como é que a gente resolve isso. Estuda o sinal desta função, estuda o sinal desta função e junta num quadro de sinais. Rodney, eu poderia fazer distributiva e estudar o sinal só da parábola? Também pode. O problema é quando você tem várias sentenças que dão uma equação para você resolver de grau 3, de grau 4, isso vai te dar muito trabalho. Então, qual é a minha sugestão? Se tiver produto, estuda separadamente o sinal dessa, veja que aqui é uma reta, o sinal dessa, veja que aqui é uma reta, e aí a gente vai descobrir aonde que esse produto é negativo. E o que seria uma inequação quociente? Pode ser essa aqui mesmo, ó, x menos 2 sobre x
mais 3, por exemplo, menor que 0. Então, o que, que eu tenho aqui? Um quociente. Quando que esse quociente é negativo? Muitos alunos querem resolver isso direto, sem fazer estudo de sinal. Só que toma cuidado. Aqui eu quero que o produto seja negativo e aqui o quociente negativo. Será que é só negativo e negativo? Não, porque negativo e negativo dá positivo. Mas se for positivo aqui, negativo aqui, o produto é negativo. Aqui é a mesma coisa. E aqui o contrário. Positivo e negativo e positivo. Mas qual dos dois? Então, para você não ter que fazer muitos esquemas, a gente faz o quê? Estuda o sinal desse, estuda o sinal desse e faz um quadrinho que a gente chama de quadro de sinais. Tem gente que chama de varal e por aí vai. Tá certo? Então é isso que é estudar o sinal da função. Estudar o sinal da função é descobrir onde ela é positiva, onde ela é negativa e onde ela é zero. Tá claro? Sim? Eu tô vendo que aqui faltou menor que zero, faltou um aqui, né? Ou tem aqui, ó, x maior que 3. Sim? Sempre bom olhar de novo, né? Tá claro? Bom, vamos ver os exercícios aí. Eu tô na alfa verde, hein, gente? Tá claro? A primeira questão da Unesp diz o que pra gente? No universo dos números reais, a equação tem uma equação enorme aí. Ele quer que isso aqui seja zero. Ok? Então, a primeira coisa que você tem que chamar a sua atenção é que essa equação, ela possui uma condição, né? Você tem um denominador que tem um radical. Um radical com índice par tem que ser positivo. Então, o que acontece? X² menos 12x mais 35 tem que ser o quê? Maior que zero. Essa é a condição inicial. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? É uma inequação do segundo grau, é uma inequação do segundo grau. Tá claro? O que, que você faz? Acha as raízes. Quais são as raízes aqui? Eu vou pegar aqui para ir mais rápido. 5 e 7. Se você achar as raízes, são 5 e 7. Então, veja só. Isso é uma parábola com cavidade para cima, com bolinha aberta. Rodney, não entendi. Por que, que é parábola? Porque é x ao quadrado. Por que, que a concavidade é para cima? Porque o sinal do x² é positivo. O a da função é positivo. E por que, que a bolinha é aberta? Porque aqui não tem igual. Ok? Então, veja. Parábola para cima com bolinha aberta. Corta o eixo x em quais pontos? 5 e 7. O que, que eu tenho? Ó, o que a gente acabou de fazer aqui. Ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Todos concordam? Ó, de novo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, o que está para cima é positivo. O que está para baixo é negativo. Em outras palavras, se eu pegar qualquer valor de x menor que 5 e colocar aqui, vai dar positivo essa expressão. Qualquer valor entre 5 e 7 vai dar negativo. E maior que 7 vai dar positivo, ok? O que, que eu quero desta expressão? Eu quero a parte o quê? Onde torna maior que zero. Então, eu tenho aqui, ó. Então, o x tem que ser menor que 5 ou maior que 7. Só que será que é só isso? Né? Ele quer saber quantos números satisfazem essa igualdade. Só que eu quero que isso seja igual a zero. Para que isso seja zero, ou esse é zero, ou esse é zero. Ok? Se você resolver aqui, você vai descobrir que o x é quanto? Ó, soma 13, produto 40. 8 e 5. Soma 13, produto 42. Aqui vai ser quanto? 6 e 7. Tá claro? E aí, então eu tenho 8 e 5,
6 e 7. Qual é a pergunta que ele está fazendo? A pergunta é, quantos números satisfazem? 3, 2, 1, 4 ou 5? A princípio você fala, são 4. Mas não, qual é a condição de existência? X tem que ser menor que 5 ou maior que 7. Menor que 5 ou maior que 7. Só ele. É só o 8 que resolve. Veja, aqui tem 5, 6 e 7. Ó, o 5 não está na jogada, o 6 não está na jogada e o 7 também não, porque tem que ser menor que 5 ou maior que 7. O único que resolve é o 8. O 8 é apenas um número, alternativa C. Tranquilo? Observe que é uma inequação simples. Como é uma inequação simples, eu risquei direto, não precisei fazer quadro de sinais. Tá claro? Arrumaram aqui, né, que eu falei. X pode ser maior que 3 para o y negativo também, né? Tranquilo, gente? Questão 2. Olha o que a Unicamp fala pra gente. Seja A um número real positivo. A pertence aos números reais positivos. E considere as funções afins. F de x é ax mais 3. G de x, 9 menos 2x. Definidas para todo x real. Então, duas funçõezinhas afins, tem um A ali te atrapalhando, né? Letra A, encontre o número de soluções inteiras. Então, ele quer saber um número de soluções inteiras para que f de x vezes g de x seja maior que zero. É isso que eu estava falando para vocês. Isso é uma inequação aqui, ó, produto. Tá claro? Então, olha só. O que ele está dizendo aqui? F de x vezes g de x tem que ser maior que zero. Quem é f de x? Ax mais 3. Aqui é 3a. Ax mais 3a vezes 9 menos 2x tem que ser maior que zero. Vocês concordam que eu posso colocar esse a em evidência? Ele não falou, ó. Ele falou o quê? Seja A um número real positivo. Eu posso colocar esse A em evidência? Claro que pode. Se eu colocar o A em evidência, vai ficar o quê? A que multiplica x mais 3, que multiplica 9 menos 2x, é maior que zero. Tranquilo? Observe, essa informação agora é útil. Por quê? Porque ele falou para a gente que o A é positivo. Se o A é positivo, eu posso dividir todo mundo por A. Não é verdade? Se eu divido todo mundo por A, o que vai acontecer? O A vai para o lixo. Você só pode... 0 dividido por A dá 0. Você só pode fazer isso quando você tem certeza que o valor é positivo. Ok? E aí virou uma inequação produto. Caminho número 1. Faz distributiva, vai dar uma de segundo grau, que eu acabei de fazer, que eu apaguei. Caminho número 2. Estuda o sinal de cada pedaço. Então, olha só. O que eu faço? Qual é a raiz aqui? X mais 3 é 0. X é igual a quanto? Menos 3. Ok? E aqui? 9 menos 2x é 0. Fica menos 2x é menos 9. X é quanto aqui? 9 meios. Vocês concordam que se eu fizesse a distributiva, ia dar uma parábola? Sim. Parábola para onde? Para cima ou para baixo? Rodney, como é que eu descubro se a parábola é para cima ou para baixo? Ué, aqui vai ficar x vezes menos 2x. Vai dar menos 2x quadrado. É uma parábola para onde? Para baixo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho isso aqui. Certo ou não? Bolinha aberta ou fechada? Aberta. O menos 3 é menor que o 9 meios. Então, ele vem primeiro. Gente, isto aqui é a reta real. Tá claro? Então, aqui é 9 meios. O que a gente viu no comecinho da aula? Para cá é positivo, para cá é negativo. O que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. O que eu quero aqui? A parte positiva. Eu quero isso aqui.
Verdade? Ok. Qual é a pergunta da letra A da Unicamp? Encontre o número de soluções inteiras dessa inequação. Ele não quer saber quais são, ele quer saber quantas são. Então, ó, o menos 3 não entra. Quem é que entra aqui? Ó? O menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Por quê? Esse cara é quanto? É 4,5. Só que com a bolinha aberta, ele não entra. Tá claro? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soluções inteiras. Sim. Letra B. Ele não perguntou quais eram na A, ele perguntou quantas, ok? Encontre o número de soluções. Encontre o valor de A tal que f do g de x seja igual a g da f de x, certo? O que a gente tem aqui? Ó? Uma função composta. Então, f da g de x tem que ser igual ao g da f de x. Qual é o valor de A que responde essa igualdade? F de quem? Quem é a g de x? Ó, a g de x é 9 menos 2x. É igual a g de quem? Da f. Quem é a função f? Está lá, ó, ax mais 3a. O que eu faço agora? Eu vou na função f, onde tiver escrito x, eu escrevo isso aqui. Lembra da aula de função composta? Então, olha aqui, ó, eu vou na f, dentro do x eu escrevo isso. Então, é aqui que eu vou escrever. Ó. Dentro do x da f, eu vou escrever 9 menos 2x. Mas continua ela, mais 3a. Olha aqui, mais 3a. Ok? Isso aqui tem que ser igual a quem? Ao g disso aqui. Vai na função g, no lugar de x, coloca isso. Então, vai ficar o quê? 9 menos 2 vezes x, que é ax mais 3a. Se eu fizer uma distributiva aqui, vai dar o quê? 9a menos 2ax mais 3a é igual a 9 menos 2ax. É isso ou não? Menos 6a. Observe que o menos 2ax vai embora. Tá claro? O que eu tenho aqui? Ó? 9 mais 3, 12. 12 passa para lá, vai ficar 18a é igual a 9, certo? Logo, o a é meio, bonitinho. Observe que é uma questão escrita, sim? Dê um destaque para a resposta. Questão 3. A PUC. Entenderam? Tranquilo? Sim? A 3, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho e já olha a minha resolução. Olha o que a PUC diz. Para que valores reais de x, tem duas letras, isso aqui é satisfeito? Bom, passa tudo para cá. Mais 15 é maior, ó, faz uma distributiva aqui. 3x menos 6, ok? Então, isso vai ficar x² menos 7x mais 15 menos 3x mais 6 é maior que 0. Então, o que a gente tem aqui? x² menos 10x mais 21 é maior que 0, certo? De novo, uma inequação simples. Ó, soma 10, produto 21, 7 e 3. Isto aqui é uma parábola para cima com bolinha aberta. Parábola porque é quadrado. Para cima porque aqui é positivo. Bolinha aberta porque não tem igual. Então, é uma parábola para cima com bolinha aberta. Onde corta o eixo x? Nas raízes, não se esqueçam disso. Aqui é 3, aqui é 7. O que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Eu quero o que torna essa inequação maior que 0. Eu quero isso aqui. Certo? Então, veja que é uma questão escrita. Tem que pôr solução aqui. Solução é x pertence a R tal que
o x é menor que 3 ou o x é maior que 7. Essa é a letra A. Na letra B, a PUC diz assim: para quais valores de x, a inequação abaixo é satisfeita? X² menos 7x mais 15 sobre x menos 2 é maior que 3. Observe que esse 3 está te atrapalhando, ok? Não multiplique em cruz. Rodney, mas por quê? Você tem que estudar o sinal dessa inequação. Tá claro ou não? Então, passa o 3 para cá. Ah, mas eu multipliquei em cruz e deu certo. Olha a sua sorte, hein? Você é um cara de sorte, ok? Nem sempre dá. Passa o 3 para cá, bem negativo. MMC, x menos 2. Isso por isso dá 1, vezes isso vai dar x² menos 7x mais 15 menos 3 vezes isso, não é? Porque aqui embaixo é 1, isso vezes 1 vai dar isso, menos 3 que multiplica x menos 2, ok? Se eu arrumar isso aí, vai ficar assim, x² menos 7x mais 15, faz a distributiva aqui, ó, vai dar menos 3x mais 6, certo? Sobre x menos 2, que é maior que 0. O que deu lá em cima? Ó, x² menos 10x, não é? Ó, 7 com 3 dá 10 negativo, menos 7 menos 3 menos 10, 15 com 6, 21. Sobre x menos 2. Ó, isto aqui foi uma inequação simples, mas observe que aconteceu a mesma coisa lá. Ó. Olha o numerador lá, é o mesmo daqui. Então, vamos ganhar tempo. Como é que resolve a de cima? A de cima, C igual a 0. Você já sabe, ó, não vou fazer as contas de novo. Você já sabe que deu 3 e 7, não é? Bolinha aberta é igualzinho. Bolinha aberta no 3 e no 7. Aqui é mais, aqui é menos e aqui é mais. Só que aqui você não vai riscar a cobrinha. Rodney, mas por que você riscou a cobrinha aqui? Porque aqui era uma inequação simples. Essa é uma inequação quociente, ok? Então, o que eu faço? Aqui eu vou pegar e vou estudar o sinal agora do denominador. Tá claro? Então, qual é o denominador? Veja que o denominador é uma funçãozinha, né, de primeiro grau. Então, fica x menos 2 igual a 0. Estou achando as raízes. X é igual a quanto? 2. Tranquilo? O que eu tenho aqui? Isso é uma reta ou uma parábola? Isso é uma reta. Para cima ou para baixo? Reta para cima ou para baixo? Para cima. Por quê? Porque quem acompanha o x, que é o A aqui, é positivo. Ok? Então, eu tenho uma reta para cima. Onde ela corta o eixo x? No 2. Sim? Está para baixo, é negativo. Está para cima, é positivo. Rodney, por que você não riscou aqui direto? Porque eu tenho que estudar o sinal do quociente. Então, a gente faz aqui o que a gente chama de quadro de sinais. Uma para a primeira, uma para a segunda, essa aqui não precisa, e uma para a resposta, ok? Quantas raízes eu tenho aqui? 3. Cada professor faz isso de um jeito, viu? Tá claro? Tem professor que risca essas verticais, tem professor que não risca, é indiferente. Qual é a menor das 3? 2, depois 3, depois 7. Rodney, de novo, faz mais devagar. Põe em ordem crescente. Rodney, por que você pôs 3 retas? Uma vai ser o sinal desta, uma vai ser o sinal desta e uma vai ser o sinal do quê? Do quociente. Tranquilo? Agora vamos ver. O 3 e o 7 não foram achados juntos? Vem aqui, ó, o 3 e o 7. Tranquilo? O que você tem aqui, ó? Antes do 3, quem é menor do que 3 só tem sinal positivo. Então, ó, sinal positivo. Cheguei no 3. Entre o 3 e o 7, ó, entre o 3 e o 7, negativo. E quem é maior que o 7 é positivo.
Então eu reproduzi aqueles sinais aqui, tá certo? A segunda linha é de quem? Do 2. Segunda linha é da raiz da função afim. O que esse estudo do sinal está me dizendo? Que quem é menor que 2 é negativo. Quem é menor que 2 é negativo. E o que for maior que 2 é positivo, ó. Sim? E aí você faz o quê? Joguinho de sinal. Mais com menos, menos, mais com mais, menos com mais, menos, mais com mais. Então, ó, tem professor que fala, ó, essa aqui é a função f, essa aqui é a função g, ok? Então, aqui é o sinal de f, aqui é o sinal de g, aqui é o sinal de f com g. O que ele quer? Saber qual é a parte positiva. Quem torna positivo, tá aqui, ó. Ok? Solução. X é real. E o x está entre quem? Menos 2 e 3. Ou o x é maior que 7. Ok? E, finalmente, a questão 4, na outra página, que diz o que para a gente? Questão bonitinha. Assinale a alternativa que expressa os valores reais de k para os quais se tem x² menos kx mais 1 sobre 2x² menos 4x mais 3 maior ou igual a 0. Então, o que você deveria observar nesse exercício? Você deveria observar que ele quer que o quociente seja positivo. Todos concordam? Só que tem um k ali te atrapalhando. Então, vamos analisar separado? Se você analisar esse cara e for achar as raízes dele, o que vai acontecer aqui? O delta vai ser b² menos 4ac. Certo ou não? Eu copiei certo? 2x². Tá. Vai ficar o quê? Delta é 16, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Observem que esse delta é menor que 0. Se esse delta é menor que 0, o que eu tenho? Isso aqui é uma parábola para cima. Todos concordam que é uma parábola para cima? Ela não tem raiz. Se ela não tem raiz, o gráfico dela vai ser alguma coisa assim, ó. Então, esse denominador, ele já é todo positivo. Por quê? Se o delta é negativo, não tem raiz real. Tem duas raízes, mas elas não são reais. Então, a parábola é para cima por quê, Rodney? Porque o A é positivo. Todos concordam? Então, eu já sei que é mais ou menos algo assim. Então, o denominador, ele vai ser sempre o quê? Sempre positivo. Em outras palavras, qualquer valor que eu jogar aqui para o x, isso vai ser sempre positivo. Tranquilo? Se eu quero que a fração seja positiva, e eu já sei que o denominador é positivo, eu tenho que impor o quê? A condição que o numerador seja positivo. Ok? Mas aí você pensa, então tem que acontecer mais ou menos o que está acontecendo aqui? Exatamente. Se tiver raiz, gente, olha uma coisa que tem raiz. Se tem raiz, vai cortar o eixo x, vai ter uma parte para cá. Vai ter uma parte negativa. E eu quero, sabendo que o denominador já é positivo, eu quero que o numerador também seja, porque positivo com positivo vai dar positivo. Então, se eu quero que isso seja positivo, tem que se comportar desse jeito. E quando se comporta desse jeito? Porque, veja, ele não impôs mais nenhuma condição. Ele impôs? Não. Quando se comporta desse jeito? Veja, pode ser um caso extremo de ser assim. Certo? Só encostando, porque ele quer maior ou igual a 0. Então, eu tenho que impor qual condição? Que o delta seja o quê? Maior ou igual a 0. Perdão, menor. Que maior? Falei uma coisa e escrevi outra. Eu quero que o delta seja menor ou igual a 0. Por quê? Porque eu não quero que tenha, pode ser que tenha uma raiz, mas eu não quero duas. Sim? Então, vai ser o quê? Vai ficar b² menos 4ac menor ou igual a 0. Quem é o b? Menos k ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1, menor ou igual a 0.
k ao quadrado menos 4, menor ou igual a 0. O que é k quadrado menos 4? É k mais 2 vezes k menos 2, menor ou igual a 0. Qual é a raiz aqui? K é menos 2. Qual é a raiz aqui? K é 2. Isso é uma parábola para cima com bolinha fechada. Parábola para cima com bolinha fechada aqui no caso. Sim? Menos 2 e 2. Positivo. Tudo que está para cima é positivo. O que está para baixo é negativo. Eu quero o quê? A parte onde torna essa inequação negativa. Aqui. É teste isso? Não. Então, o k tem que estar entre menos 2 e 2. Então, de novo, o delta tem que ser menor ou igual a 0. Tá claro? Sim? Vou apagar aqui, tá muito feio isso. Delta menor ou igual a 0. Na verdade, aqui no caso, vai acontecer isso aqui, né? Ó. Ok? Sim? Tranquilo, gente? Sim? Então, eu sugiro que você dê uma olhada nas questões do caderno de estudos dessa parte. Sim? Não é tão difícil assim. Fica só esperto nesse quadro de sinais. Ok? Estudo sinal de um, estudo sinal do outro. E o foco dessa aula foi o quê? Trabalhar com vocês a parte de estudo dos sinais. Tá certo? Bons estudos!